Meus amigos, que a paz de Jesus, o nosso divino amigo e mestre, que está sempre ao nosso lado, esteja com todos. Vamos mais uma vez para o nosso estudo do Evangelho, uma atividade que faz parte da rotina do nosso Centro Espírita, o Pedro Apóstolo de Jesus, onde sempre nas segundas-feiras realizamos essa tarefa. Então, hoje nós vamos continuar com o capítulo 21, né? E será um tema muito interessante porque vai nos colocar para refletir sobre a nossa crença, a nossa fé. Como sempre, o Evangelho sempre nos coloca nessa situação generosa de nos fazer avaliar nossos conceitos e tudo mais. Mas vamos lá começar com a nossa prece. Divino amigo e mestre Jesus, querido irmão, conselheiro de todas as horas, rogamos a Ti por Tua presença conosco neste momento, buscando a Tua paz, a Tua graça, a Tua bondade, equilíbrio espiritual, equilíbrio psicológico, equilíbrio físico com o advento da saúde em nossas vidas. Que a Tua graça maior esteja conosco, onde então Te pedimos permissão, querido Jesus, querido Deus, e aos espíritos amigos, nossos mentores espirituais, para iniciarmos o estudo do Evangelho de hoje. Assim seja. Pois bem, meus irmãos, então vamos começar, como sempre, com a mensagem, e a mensagem de hoje está no livro Religião dos Espíritos, do Espírito Emmanuel, né, através da mediunidade de Chico Xavier, e ela se chama Anti-Falsos Profetas. E assim começa: acautela-te em atribuir aos falsos profetas o fracasso de teus empreendimentos morais. Recorda que todos somos tentados segundo a espécie de nossas imperfeições. Não despertarás a fome do peixe com a isca de ouro, nem atrairás a atenção do cavalo com um prato de pérolas, mas sim, ofertando-lhes a percepção, leve bocado sangrento ou alguma concha de milho. Desse modo, igualmente, todos somos induzidos ao erro na pauta de nossa própria estutícia. Estutícia, no caso, meus irmãos, significa estupidez ou tolice. Dominados de orgulhos, cremos naqueles que nos incitam à vaidade e, sedentos de posse, assimilamos as sugestões infelizes de quantos se propunham explorar-nos a insensatez e a cobiça. É preciso lembrar que todos somos, no traje físico ou dele desenfaixados, espíritos a caminho buscando na luta e na experiência os fatores da evolução que nos é necessária e que, por isso mesmo, se já somos aprendizes do Cristo, temos a obrigação de buscar-lhe o exemplo, parâmetro ideal de nossa conduta. Não vale assim alegar confiança na palavra de quantos nos sustentam a fantasia, com respeito a fictícios valores de que sejamos depositários, no pressuposto de que venham até nós na condição de desencarnados, pois que a morte do corpo é, no fundo, simples mudança de vestimenta, sem afetar, na maioria das circunstâncias, a nossa formação espiritual. Não criais desse modo em todo espírito, diz-nos o apóstolo. Porquanto, semelhante atitude envolveria a crença cega nos nossos próprios enganos, com a exaltação de reiterados caprichos. O ouvido que escuta é irmão da boca que fala. Ilusão admitida é nossa própria ilusão. Apetite insuflado é apetite que acalentamos. Mentira acreditada é a própria mentira em nós. Crueldade aceita é crueldade que nos pertence.
Procuremos, pois, o mestre dos mestres como sendo a luz do nosso caminho e cotejando é comparando, meus irmãos, com as lições dele, avisos e informes, mensagens e advertências que nos sejam endereçados desse ou daquele setor de esclarecimentos, aprenderemos sem sombra que a humildade e o serviço são nossos deveres de cada hora, para que a verdade nos ilumine e para que o amor puro nos regenere, preservando-nos, por fim, contra o assédio de todo o mal. Pois bem, meus irmãos, essa mensagem é muito pertinente, fazendo-nos um alerta sobre algumas mensagens que nos dias atuais estão sendo circulados nos diversos meios de comunicação, né? WhatsApp, Facebook, enfim, e remete sobre a situação da doença que estamos enfrentando. Vamos usar o bom senso. O evangelho de hoje vai nos falar sobre isso. Então vamos observar esses fatos para que a gente fique muito atento a todas essas mensagens, porque nós somos muito compelidos naturalmente a buscar nas mensagens um tanto de esperança, mas usemos dessa racionalidade que tanto comentamos no Espiritismo e é tão importante para nossas vidas, ok? Vamos então agora para a leitura do Evangelho, que complementa um pouco dessa mensagem do Espírito Emmanuel. E o tema de hoje é Prodígios dos Falsos Profetas. Está no capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. Haverá falsos cristos e falsos profetas. O item é o item 5, que diz o seguinte: surgirão falsos cristos e falsos profetas que farão grandes prodígios e coisas surpreendentes para enganar os escolhidos. Estas palavras alertam para o verdadeiro sentido da palavra prodígio, e aí lembrando, né, que prodígio é coisa ou um fato extraordinário, maravilhoso, um milagre, por exemplo. No sentido teológico, os prodígios e os milagres são fenômenos excepcionais, fora das leis da natureza. Estas leis, sendo obra unicamente de Deus, são passíveis de serem modificadas, sem dúvida, se Ele assim o quiser. O simples bom senso nos diz que Ele não pode ter dado a seres perversos e inferiores um poder igual ao seu, ainda menos o direito de desfazer o que Ele fez. Jesus não pode ter consagrado tal princípio. Se, pois, segundo o sentido que se atribui àquelas palavras, o espírito do mal tem o poder de fazer tais prodígios, que até mesmo os eleitos seriam enganados, disso resultaria que, podendo fazer o que Deus faz, os prodígios exclusivos dos enviados de Deus, e por isso nada provam, uma vez que nada distingue os milagres dos santos dos milagres dos demônios. É preciso, pois, procurar um sentido mais racional para essas palavras de Jesus. Aos olhos do povo, todo fenômeno cuja causa é desconhecida passa por algo sobrenatural, maravilhoso e miraculoso. Conhecida a causa, reconhece-se que o fenômeno, por mais extraordinário que possa parecer, nada mais é do que a aplicação de uma lei da natureza. Assim, o círculo dos fatos sobrenaturais se restringe à medida que se alarga o conhecimento das leis científicas. Em todos os tempos, os homens têm explorado, em benefício da sua ambição, de seu interesse, do seu desejo de dominação, certos conhecimentos que possuíam, a fim de usufruírem de um prestígio e de um poder supostamente sobre-humano, ou que uma pretensa missão divina lhes daria. Estes são os falsos cristos e os falsos profetas. A propagação dos conhecimentos acabam por desacreditá-los. E eis porque seu número diminui à medida que os homens se esclarecem. O fato de operarem o que aos olhos de algumas pessoas passa por prodígios não é, portanto, sinal de uma missão divina, uma vez que
pode resultar de conhecimentos que qualquer um pode adquirir ou capacidades orgânicas especiais que tanto o mais digno quanto o mais indigno pode possuir. O verdadeiro profeta se reconhece por características mais sérias e exclusivamente de ordem moral. Tá aí, meus amigos, o tema é bastante complexo, uma vez que a gente precisa refletir um pouco sobre esses aspectos, né, de mensagens que nós recebemos, e não é especificamente nessa época, em todos os tempos que a gente está vivendo a doutrina espírita, né, ou até mesmo vivendo as religiões, a gente fica observando que existem muitas pessoas que vêm trazendo para nós mensagens que se tornam um tanto questionáveis e que a gente tem que usar sempre do senso da razão. O que o Kardec sempre nos orientou. Usem do bom senso, né? O Espírito Erasto orientou a Kardec a dispensar aquelas mensagens que não estejam dentro de um contexto racional, coerente. É claro que nós temos uma sede muito grande de alimentar a nossa esperança, mas não nos deixemos influenciar por certas mensagens que são totalmente dispensáveis e que não vai agregar nenhum valor para nossas vidas. É importante observar isso. Da mesma forma que você tem que observar também a credibilidade que aquela pessoa passa com aquele conteúdo que está sendo transmitido, entendeu? Vamos procurar identificar as pessoas, identificar o espírito, pesquisar de forma consciente, racional e verificar a veracidade daquelas informações. Essas informações, elas prejudicam, inclusive, a imagem de uma doutrina tão séria, construída com tanto amor e com tanta dedicação pelo Kardec e pelos espíritos de luz. Os falsos profetas, eles têm a intenção de mistificar. E o espiritismo não é místico. O espiritismo é razão. O espiritismo é ciência, como bem sabemos, é também filosofia e religião, é indiscutível. No entanto, prestemos atenção. Se nós acreditamos com tanta realidade, com tanta verdade nessas mensagens, temos que nos questionar. Eu estou estudando adequadamente o Espiritismo, eu estou conhecendo, por exemplo, o farol que é Jesus, eu estou seguindo as orientações do Mestre, porque, na verdade, o grande propósito eu moralmente estou evoluindo porque a gente dispensa rapidamente uma mensagem que não tem nenhum fundamento, que não vai agregar nenhum valor para a nossa vida. Observemos, meus irmãos, o que as mensagens nos trazem. Usem como guia o Evangelho segundo o Espiritismo, porque está cheio de orientações de Jesus lá. A forma como ele se relacionava com as coisas, com os problemas, a forma como ele se relacionava com as pessoas. Vamos fazer diferente. Vamos praticar a moral cristã. Vamos acreditar mais na presença de Deus em nossas vidas, na presença de Jesus entre nós. Vamos fazer com que Jesus realmente seja a nossa luz, que Jesus seja o farol que ilumina nossa mente, que ilumina nosso coração, que ilumina nossas vidas. Jesus seja a fonte segura para tudo que está acontecendo conosco, não só nos tempos atuais, como em todos os tempos, e assim sucessivamente, daqui para frente, porque todo esse momento que nós estamos vivendo vai passar, e lá na frente o que ficou? O que é que nós estamos fazendo de nós agora? E se porventura tivermos que retornar para a pátria espiritual, quais foram os aprendizados, quais foram as lições que colhemos das orientações de Jesus? Meus irmãos, vamos cuidar de nós espíritos, mas vamos cuidar também de nós ser carnal, utilizando dos atributos da inteligência, o bom senso acima de tudo, porque
certos prodígios, certos milagres, eles não passam mais de que o desejo de coisas divinas e que muitas vezes não são. Observemos, atentemos. É importante estejamos de olhos bem abertos, com os ouvidos bem abertos, com os diversos sentidos bem ativos para a gente observar o que realmente é relevante para nós. Pratiquemos mais todas as orientações do amigo Jesus. Sintamos Ele em nossas vidas, sintamos Jesus guiando nossos passos, nossos caminhos, porque são poucos os escolhidos, nós já sabemos disso. Para calçar as sandálias de Jesus, é preciso se desvencilhar, se despir de todas as mazelas que habitam em nós, se despir inclusive dos excessos que nós praticamos. Eu sei que não é fácil, mas é importante a gente refletir sobre isso. O que eu preciso fazer para que eu possa sentir mais Jesus perto de mim. Ou melhor, para que eu seja essa fonte divina a espalhar paz, amor, esperança, confiança. Que eu possa ser menos rude, menos agressivo, menos arrogante, menos orgulhoso. Que eu pratique mais a humildade, que eu faça o bem ao próximo, que eu perdoe. Essa é a grande profecia de Jesus. É uma lição que ficou nos anais do tempo e ainda hoje ela é tão viva, tão verdade. Sigamos essa luz chamada Jesus. E Ele, enfim, irá nos ajudar, nos assistir para superar todas as dificuldades da vida. Vamos fazer então a nossa prece para fazer o nosso encerramento. Divino amigo e mestre Jesus, dai-nos a tua paz. Que a tua paz alcance a vida de todos nós que estamos nesse momento envolvidos sobre a reflexão do Evangelho. Nós espíritos carnais e espíritos desencarnados. Ilumina o nosso irmão que está do lado de lá dessa tela, assistindo a nossa reflexão, sentindo o teu amparo, como que tu, querido Jesus, esteja colocando a tua mão sobre a cabeça do nosso irmão e aplicando energias salutares sobre ele. Você que me escuta, aproveita esse momento da oração para fazer um breve relaxamento, inspirando lentamente e expirando, se permitindo sentir os teus sentidos se espargindo, espalhando, e de repente você começar a perceber a presença do seu amigo espiritual, seu amigo familiar, que quer sentir você, que muitas vezes tenta chegar perto de ti para te orientar, e você, porque está envolvido com os problemas do dia a dia, não está conseguindo perceber ele. Querido Jesus, ilumina a todos nós que necessitamos do teu amparo. Dá-nos força para vencer esses momentos de dificuldade, certeza de uma amanhã melhor. Ilumina nossas mentes, nossos corações. Fortalece nossos corpos físicos, mas acima de tudo, nós corpo espiritual. Que possamos refletir sobre nós, nossas condutas, nossas atitudes, que possamos melhorar um dia de cada vez e que esse Evangelho sirva de um instrumento para nossas atitudes do momento,
e a posteriori. Querido Jesus, ajuda-nos, abençoa-nos, ilumina-nos, dai-nos a tua paz. Que a paz que habita em mim alcance todos vocês, que sintam Jesus iluminando sua casa, iluminando sua vida, iluminando seus familiares. Agradeçamos pelo dom divino que é viver. Agradeçamos pela vida que nós temos, pela inteligência, pela roupa que vestimos, o alimento de cada dia. Agradeçamos pela família que Deus nos deu de presente, pelos amigos que temos. Ilumina a todos nós que necessitamos muito de Ti, Senhor Jesus. Fica sempre conosco, mas muito mais do que conosco, querido Jesus, fica em nós. Que nesse momento sintamos a Tua paz e Te agradecemos, Senhor Jesus. Seja o amor a nossa fonte de luz. Seja o amor, Senhor Jesus, seja a nossa luz, amado Mestre. Assim seja. Muito obrigado, meus irmãos, que Jesus fique com todos. Muita paz.